Olá pessoal, a aula de hoje é sobre massas e medidas, uma aula muito importante para os cálculos estequiométricos. Eu sou o professor Denis, mais conhecido como paizão da Química, e essa é a Química Fácil e Descomplicada. Sem mais delongas, roda a vinheta! Unidade de massa atômica. O que é a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono 12. É como se pegasse o elemento químico carbono e dividisse ele em 12 partes. E a massa atômica de todos os átomos na tabela periódica é comparada com 1/12 da massa do carbono 12. Se o elemento químico tem número de massa igual a 1, ele tem uma unidade de massa atômica. Se ele tem número de massa igual a 2, ele tem 2 unidades de massa atômica, assim sucessivamente. Mas como que seria isso? Vamos lá, simbolizando aqui. É como se pegasse o elemento químico carbono, dividisse ele em 12 partes e pegasse uma parte, essa parte é definida como uma unidade de massa atômica, ok? Então preste atenção aqui. Pegando o elemento químico hélio e comparando ele não com o elemento químico carbono, mas sim com 1/12 da massa do carbono 12, observa-se que ele é 1, 2, 3, 4 vezes mais pesado do que 1/12 da massa do carbono 12. Portanto, ele tem 4 unidades de massa atômica. Então, a massa atômica do elemento químico hélio é 4 vezes mais pesada do que 1/12 da massa do carbono 12. Fechou? Bom, pessoal, já a massa do elemento químico, ela é calculada por meio da média ponderada das massas atômicas de seus isótopos. Temos aqui 2 isótopos do elemento químico cloro. Nós temos o isótopo 35 e o isótopo 37. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Logo, eles são identificados pelo número de massa e não pelo número de prótons, ok? Ok? Os isótopos são assim. Então, eu tenho o isótopo do cloro 35 e o isótopo do cloro 37. Vamos lá pelo exemplo. Como que é calculada, então, a massa do elemento químico? Observem aqui. O cloro possui 2 isótopos de pesos atômicos 35 e 37, com porcentagem respectivamente igual a 75% e 25% da natureza. Então, olha só. Como que eu vou calcular? Eu vou pegar ali o peso atômico, né, do isótopo 35 vezes a porcentagem dele, que é 75%. Observe aqui, eu tenho aqui peso atômico 35, a porcentagem dele é 75%. Vou pegar o outro isótopo, 37, a porcentagem dele é de 25%. Vou multiplicar o peso atômico vezes a porcentagem e somar com o peso atômico vezes a porcentagem do outro isótopo e dividir por 100. Dessa forma, eu acho, então, o peso do elemento químico, a massa do elemento químico. Então, a massa do elemento químico cloro é, portanto, 35,5 unidades de massa atômica. Fechou? Continuando, pessoal, já a massa molecular é o número que indica quantas vezes uma molécula é mais pesada que 1/12 do carbono 12. De uma maneira simples, prática, calculamos a massa molecular somando-se todos os pesos atômicos dos átomos que formam a molécula. Vamos pegar um exemplo? Observe aqui o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é H2SO4, ele possui 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênio. Vamos pegar a massa de cada um e multiplicar pela quantidade dele e depois somar tudo. Vamos lá, eu tenho 2 hidrogênios, a massa do hidrogênio aqui é 1, observe aqui, então é 2 vezes 1 é igual a 2. Vamos pegar o enxofre, eu tenho um enxofre, a massa do enxofre na tabela periódica é 32, 1 vezes 32, 32. Eu tenho o oxigênio, a massa do oxigênio na tabela periódica é 16, mas eu tenho 4 oxigênio, 4 vezes 16 é igual a 64. Agora basta somar tudo. Você tem então a massa molecular, que é 98 unidades de massa atômica. Fechou? Continuando, pessoal, agora o número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? O número de Avogadro é uma quantidade igual a 6,02 vezes 10 a 23. É uma quantidade, é um mol. Um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Se eu chego para você e falo uma dúzia, o que vem na cabeça de vocês? 12 unidades. Se eu chegar e perguntar
Um mol, o que tem que vir na cabeça de vocês? 6,02 vezes 10 a 23. É um número muito grande, porque na química a gente trabalha com átomos, com moléculas, com íons, com elétrons. Então tem que ser uma quantidade maior. Né? Tem como eu pegar 12 laranjas, mas não tem como eu pegar 12 átomos, 12 moléculas, então tem que ser uma quantidade maior. Então ficou padronizado que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Você tem que memorizar, é o número que está em potência de 10, ok? É o número de entidades, moléculas ou átomos existente em uma massa, em gramas, igual a massa molecular ou a massa atômica. O que quer dizer isso? Observem aqui na tabela periódica. Já foi definido e padronizado. Quando você pega a massa atômica do átomo, por exemplo, o magnésio aqui, qual que é a massa atômica dele? A massa atômica dele é 24. Ok. Se você pegar essa massa atômica e falar agora 24 gramas, isso quer dizer que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Se você pegar aqui o sódio, qual que é a massa dele? A unidade de massa atômica? 23. Você vai passar para gramas. Vai virar 23 gramas. Ok? Já foi definido. Isso quer dizer, então, que 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio pesa 23 gramas. Então, quanto que vale um mol de cada elemento químico aqui? Qual que é o peso de um mol? O mol é o peso dele em unidade de massa atômica passando para grama. Simplesmente isso, passando para gramas. Eu quero saber quanto que pesa, por exemplo, um mol do enxofre. Um mol, 6,02 vezes 10 a 23 enxofres. Pesa quanto? Você vai olhar a massa atômica dele. 32. Mas você vai colocar em quê? Em gramas. Estão entendendo, pessoal? Qualquer elemento químico, o hidrogênio, qual que é a massa dele? 1 grama. Uma unidade de massa atômica, 1 grama. 1 grama do gás, 1 grama do átomo hidrogênio, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que equivale a 1 mol. Então, 1 mol dele é igual a 1 grama, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Estão me entendendo? O oxigênio aqui, qual que é a massa dele, a unidade de massa atômica? 16. Você passa para gramas, 16 gramas. Em 16 gramas, há quantos átomos de oxigênio? 6,02 vezes 10 a 23. Então tem que memorizar. O mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23. A massa de qualquer átomo aqui na tabela periódica em gramas equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que equivale a 1 mol. Entenderam? Então vamos continuar aí seguindo nossa linha de raciocínio. É o número de entidades, né? Já falei que este número é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então vamos lá. Em uma massa de 56 gramas de átomos de ferro, o peso atômico dele é 56 unidades de massa atômica. Passou para gramas. Existe 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, a partir do momento que você pega a massa atômica em unidade de massa atômica e converte ela para grama, simplesmente você só muda a unidade de medida. Isso equivale a uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23. Ou simplesmente 1 mol. Estão me entendendo? Então, nós temos aqui em uma massa igual a 18 gramas de água, por exemplo, agora trabalhando com moléculas. Em 18 gramas de água, por quê? A massa da molécula da água é 18 gramas. Eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada hidrogênio é 1. Então, 2, o oxigênio é 16. 16 com 2 dá 18. Em 18 gramas também, em 1 mol, uma molécula, se você pegar e somar a massa atômica e passar para gramas, você tem 1 mol da molécula. E 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Entenderam? Perfeito? Simples assim. Fácil e descomplicado. Continuando, pessoal. Volume molar. O que é o volume molar? É o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão. Todo gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupa um volume de 22,4 litros. Né? Nas condições normais de temperatura e pressão. Temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm.
Vamos lá, ó, o que é CNTP aqui, ó? Condições normais de temperatura e pressão. Dizemos que um gás se encontra na CNTP quando, observe aqui, ele possui a pressão de 1 atm ou 760 milímetros de Hg ou 76 centímetros de Hg de mercúrio. E a temperatura de 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin, né? Se você for passar para Celsius, para Kelvin, é só somar mais 273. Se eu tenho 0 graus Celsius, logo 0 mais 273 é igual a 273 Kelvin. Entendeu? Então, todos os gases, né, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa um volume de 22,4 litros. Pessoal, todos esses conceitos que foram ditos até agora são importantíssimos para os cálculos estequiométricos, que será o tema da minha próxima aula. Ok? Então, fechou? Até a próxima aula. Ó, Química Fácil e Descomplicada é aqui com o professor Denis.